Vamos abrir a palavra de Deus em Ruth, capítulo 1. E para quem esperava ansiosamente pelo dia que nós iríamos começar a ver especificamente a história da principal personagem do livro, Ruth, chegou o dia. Nós já vimos o personagem inicial, foi Elimeleque, o chefe da casa, que levou a família de Israel até Moabe, juntamente com Noemi e seus dois filhos, Malom e Quilion, por conta de uma fome que existia em Israel, como ele colocou sua família em risco pelo medo de perder algo na terra. Aquilo que ele mais temia aconteceu, que era desamparar sua família. Ele acabou morrendo, deixou sua esposa e seus filhos. Sua esposa ainda foi amparada pelos filhos, que depois morreram, e ficaram as três mulheres, sua esposa, a esposa de Elimeleque, e suas duas noras. Nesse momento, a nora sabe, né? Noemi sabe que sua terra agora está sendo novamente abençoada por Deus com pão, e ela decide voltar, e suas noras aparentemente vão voltar com ela. Mas no meio do caminho, ela para a jornada e diz: nós precisamos aqui estabelecer um princípio. Vocês realmente querem voltar? Eu acho que é melhor vocês ficarem na terra de Moabe, voltarem para o seu Deus, os seus deuses, na verdade, porque era uma terra de idolatria, e também voltarem para o seu povo. Vimos na semana passada que a primeira personagem, a primeira nora, Orfa, inicialmente teve o impulso de continuar com Noemi. Ela amava Noemi. Ela gostava do relacionamento que tinha com aquela serva de Deus. Ela percebia que os bons princípios da fé de Noemi traziam vantagens para a sua vida. Que era bom, inclusive, habitar com pessoas assim, de moral elevada. Mas, claramente, ao ser questionada, ela disse: de fato, é melhor voltar para a minha terra. E voltou. E agora, Noemi, ela se vira, ela torna a falar com Ruth para fazer a mesma pergunta. E é nesse ponto que nós vamos ver o que nos diz o texto, dos versos 15 até o verso 17. Diz assim a palavra do Senhor. Por isso disse Noemi: eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te abandone e deixe de te seguir, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que fores, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa não seja a morte me separar de ti. Verso 18, vendo Noemi que de todo estava resolvida a ir com ela, deixou de lhe falar. Amém. Vamos orar? Nós queremos dar graças a Ti, ó Deus, mais uma vez, pela alegria que nós temos de poder, Senhor Deus, caminhar pela Tua palavra. Já são 12 anos que o Senhor nos permite, domingo após domingo, aprender mais, Senhor Deus, de todo o Teu conselho, sem pular nenhuma doutrina, nenhum texto, nenhum versículo. Não escolhendo temas, não preferindo textos, nem livros, mas simplesmente permitindo que o Senhor nos fale ao nosso coração tudo aquilo que o Senhor quer. Sabemos também, Senhor Deus, que este nosso querer vem do Senhor, por isso te damos graças. Pedimos que o Senhor nos dê, Senhor Deus, até o final das nossas vidas, esta alegria e privilégio, que nunca se aparte de nós a tua profecia. Que bom chegarmos, Senhor Deus, à história de Ruth, esta serva do Senhor, que tanto nos ensina. Que o Senhor nos dê, Senhor Deus, a coragem, a firmeza, a constância na fé desta serva do Senhor. Faz tudo isso, Senhor Deus, por meio da Tua palavra. Usa-me, Senhor Deus, nesta manhã, de maneira poderosa. De maneira, Senhor Deus, que todos possam ouvir e crer que o Senhor é merecedor de toda a nossa vida. É assim que nós te oramos, no poder de Cristo. Amém. Não há nada melhor, irmãos, do que conviver com pessoas que são firmes. Pessoas que
dizem algo porque creem naquilo. Quando você convive com pessoas que são frágeis e que a todo momento elas ficam mudando de pensamento. Elas te dizem uma coisa, 5 minutos elas mudam. Por uma pressão, elas transformam o que tinham dito em outra coisa. Por outra pressão, voltam atrás do que tinham dito posteriormente para o que disseram à primeira hora. Então são pessoas voláteis, pessoas que não têm firmeza nem constância na sua palavra. E isto é o oposto do que Deus requer de nós, porque Deus, como nós vimos aqui durante a liturgia, Deus não muda. Há uma necessidade de fato dos seres humanos mudarem o sentido. Todas as vezes que eu estiver errado, eu preciso mudar. Deus não muda porque Deus nunca está errado. Por outro lado, eu não posso ser volátil, eu não posso ser fraco ao ponto de, estando certo, voltar atrás. Por uma pressão, né, por alguma bajulação ou por alguma negociação, eu voltar atrás dos meus princípios, porque aquilo me parece melhor naquele momento. Então, se você é assim, se determinadas situações de pressão lhe fazem mudar os seus princípios, a tua forma de agir, que estava correta, mas você volta atrás, porque você não tem firmeza para enfrentar, peça a Deus firmeza. Porque constância é algo que provém do Senhor. Lembrando, não constância no erro, constância naquilo que eu estou certo. Isto é evidência da fé. A fé operante não é a fé militante, simplesmente. A fé operante é aquela que é firme nas suas obras, em acordo com aquilo que se diz nas suas declarações. O que eu falo, eu tento fazer. E não serão as pressões, nem as bajulações, nem as negociações, nem nada que me fará voltar atrás. Eu não vou retroceder. Eu não vou parar. Porque eu creio que o que eu estou fazendo é verdade. É o certo. Cerque-se de pessoas assim. Quando você perceber que alguém ao seu redor é firme naquilo que crê, que ainda no meio das imperfeições da vida, e como todo homem, em algum momento, ele vai, de alguma forma, demonstrar fraqueza, mas que, via de regra, ele crê e age de acordo com aquilo que crê, se aproxime dessa pessoa. Seja influenciado por ela. Permita ser influenciado por ela. Aprenda dela. Pergunte a ela como ela faz. Tenta entender como é que funciona o pensamento daquela pessoa para que ela haja da forma como ela age. Imite. A imitação não é um pecado, a não ser que seja para o mal. Ora, o apóstolo Paulo disse, vocês devem ser os meus imitadores, como assim eu sou imitador de Cristo. Então, há algo de muito bom. Há algo de muito bom nesse sentido. Se eu não tenho esta fortaleza interior, eu preciso me cercar de pessoas que são fortes. Que quando dizem algo, que creem naquilo e sabem que estão certos, não voltam atrás por nada. Agora, quando eu estou errado, eu preciso imediatamente voltar atrás. Mas quando eu estou certo, como a gente diz aqui no Nordeste, pode vir um trem carregado de ferro, a gente não vai abrir. Porque o que é certo e acabou. Mesmo quando eu sou provado, mesmo quando eu sou questionado, mesmo quando eu sou pressionado. Porque é aí onde se demonstra constância. Não se demonstra constância naquilo que crê quando tudo vai bem. Porque não há uma prova para isso. Mas a prova daquilo que nós cremos vem quando nós somos provados. Quando as coisas não dão certo. Ou quando todo mundo ao nosso redor diz que o certo a se fazer é o inversamente contrário àquilo que eu estou fazendo. Mas com a convicção que eu tenho, eu não sou cabeça dura. Eu só sou consciente do que eu estou fazendo é o certo.
Os irmãos devem lembrar de princípios da Escritura, como, por exemplo, nos ensina o nosso Senhor Jesus Cristo nos Evangelhos. Não são poucos os que seguem o caminho errado que vai dar no inferno. O que a Bíblia diz é que o caminho é largo e lá por muitos passam. Muitas pessoas vão pelo caminho largo e fácil que vai dar no inferno. Mas o caminho que vai dar na salvação, o caminho do céu, é estreito. Só passa uma pessoa de cada vez. Deus vai salvar um povo, é verdade. Mas esse povo vive num caminho estreito. Se eu sigo a multidão, a possibilidade de eu estar indo para o mesmo lugar que a multidão vai é muito grande. Mas se eu sigo aqueles que são convictos na fé, na verdadeira fé, a certeza que eu estarei na Jerusalém Celestial. Essa é a fé de todos os grandes homens e mulheres da Bíblia. Esta é a fé de Abraão, que foi provado em Gênesis 22, depois de tanto sofrer para ter um filho. Os irmãos lembram da história. A ponto de, como vimos aqui na pregação em Romanos, quando tivemos que voltar lá para a história de Abraão, em Gênesis 18, aos 99 anos, receber a visita de 3 anjos, sendo um deles o próprio Cristo. E a segunda pessoa da Trindade diz que daqui a 1 ano ele visitaria com um filho. E a mulher dele ri daquilo. Porque era impossível. Ela já não teria mais condições de ter filhos. Ele, muito velho. Mas o Senhor cumpriu a promessa. Aí quando ele tem um filho que ele tanto esperava, o que é que acontece? Deus diz assim, agora eu quero esse filho. Você vai entregar em sacrifício. A palavra de Deus diz que lá em Gênesis 22, ele está subindo com Isaac. Isaac está pronto para ir com seu pai, até que ele percebe que tem alguma coisa errada. Meu pai, eu estou vendo aqui cutelo, eu estou vendo aqui todos os materiais para a gente poder erguer o altar, mas está faltando um detalhe. O senhor esqueceu do cordeiro. Provação da fé, é isso aí. Aí ele olha para o filho dele e diz assim, meu filho, Deus proverá. É a primeira vez que essa expressão, Deus proverá, Jeová Jireh, aparece em toda a Escritura. E a gente fica simplesmente usando Deus proverá para quando está faltando alguma coisa material na casa. Que é verdade, Deus também provê estas coisas. Mas Deus proverá para si mesmo o cordeiro para o sacrifício. Aí o autor da carta aos Hebreus nos lembra dessa história e ele diz o seguinte, Abraão creu que Deus poderia ressuscitar o filho dele da morte. Isto é fé. Se Deus me pedir meu filho, eu vou entregar, porque eu creio que Deus tem poder para ressuscitar meu filho da morte. Então, esta é a fé genuína, é a fé de Abraão, que Jesus diz, quem não deixar pai, mãe, irmão, irmã, filho, filha por amor de mim, não é digno de mim. Porque a fé naquilo que eu tenho convicção que está certo. Não é a fé na circunstância. As pessoas começam a olhar as circunstâncias ao nosso redor, veem as dificuldades da época que nós vivemos e dizem assim, onde está Deus? Ora, Deus está no mesmo lugar. Porque a fé dessas pessoas é baseada naquilo que elas veem, não naquilo que elas creem. Eu não creio naquilo que eu vejo, eu creio naquilo que eu ouço. Eu creio nas promessas de Deus. Porque toda vez que eu coloco os meus olhos naquilo que eu vejo, eu me desespero. Ou então crio uma falsa esperança. Quando tudo vai dando certo, eu digo, pronto, agora minha fé está inabalável, porque tudo está dando certo. Isso é uma fé frágil. Porque quando começar a dar errado, você vai perder a fé. Mas quando você tem fé, não naquilo que vê, mas naquilo que está escrito, não importa o que está na tua frente. Porque é o que virá. É o que Deus já fez, que é o fundamento da fé, que me faz pensar sempre de maneira positiva no que virá ainda. O final da história
é que determina onde eu estarei, não o meio. O meio da história é a saída do Egito para a terra da promessa. Mas o Monte Sinai não era o final da história. O mar aberto não era o final da história. As codornizes não eram o final da história. Estes grandes eventos onde Deus mostrou o seu poder não eram o final da história. Assim também como a falta de água, a falta de comida, que eles tanto reclamavam. Ou seja, as dificuldades também não eram o final da história. Por que Israel murmurou? Porque todas as vezes que eles olhavam para a circunstância e colocavam em xeque a fé por conta da circunstância, eles perdiam o caminho. Aí Deus tinha que voltar e dizer: lembre-se que eu prometi que vocês vão chegar no final. É Canaã o final da história, neste sentido analógico. É a Jerusalém celestial que é o fim da história. Não meio. Nem por coisas boas, nem por coisas ruins. Então preciso me manter inabalável na fé, mesmo que tudo dê errado. Porque o que fundamenta a minha fé não é o que eu vejo, mas é o que eu creio. Foi nesse sentido que Noemi fez essas duas provas com suas noras. A prova com Orfa e a prova com Ruth. Porque uma maneira equivocada de olhar para a história é dizer assim: como é que Noemi, crente, diz isso às suas noras? Ela deveria ter sido mais evangelística. Né? Ela parece que não sabia evangelizar. Você chega para uma pessoa e diz assim: está vindo para a igreja? Faça o seguinte, volta lá para a sua casa. Você não é daqui não. Volta lá para os teus deuses, para as tuas festas, para as tuas loucuras. Volta lá para a tua imundície. Quem é que evangeliza assim? Cristo. É assim que Cristo evangeliza. Sai uma multidão. Ele olha para os 12 que sobraram e diz: estão fazendo o que aqui? Segue, volta para lá. E Pedro: espera aí, Senhor. Que pregação é essa? Eu não tenho nenhuma opção. Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. A igreja substituiu isso por um discurso do tipo: nós precisamos ter 2 tipos de pregação. Eu vi isso. De manhã aqui na igreja a gente tem uma pregação mais doutrinária, mais pesada, sacudindo a igreja, porque não tem visitante. Aí a gente pega mais pesado. Aí à noite, quando tem os visitantes, aí a pregação é mais leve, para que o pessoal seja atraído. Aí Noemi olha assim para Orfa e para Ruth e diz: estão fazendo o quê? Volta para casa. Volta para o teu povo e para os teus deuses. Porque sabe qual era a dúvida que ela tinha? Essas 2 mulheres estão me seguindo ou seguindo o meu Deus? A dúvida de Noemi era essa. A quem elas estão seguindo? A mim ou ao meu Deus? E o que foi que fez com que ela tivesse essa dúvida? Foi justamente o que para muita gente seria a prova cabal que elas criam em Deus. Choraram, perderam seus maridos. Aí Noemi disse: eu vou me embora. Aí disseram: a gente vai com você. A primeira hora Noemi parece que achou normal. Aí durante o caminho ela disse: mas peraí. Elas só pode ser que elas só estejam me seguindo porque ela também não tem marido. Perderam o marido. A amiga dela sou eu. Eu estou indo embora. E eu estou dizendo que lá na minha terra as coisas estão indo muito bem. Então é muito provável que Orfa e Ruth estejam me seguindo só para ter uma vida melhor. Orfa e Ruth conheceram Noemi provavelmente por muitos anos. Então elas tinham uma boa amizade. Elas sabiam que era uma mulher honesta, trabalhadora, que verdadeiramente era uma pessoa de uma fé inabalável. Então, de maneira social, é muito bom conviver com pessoas assim.
Eu falei isso um dia desse aqui. Olha, se você não crê em absolutamente nada do que a gente diz, mas decidir conviver no meio da igreja, não tem negócio melhor para a sua família, não. Você vai colocar seus filhos ao lado de pessoas que têm um padrão moral muito acima dos demais. Você vai conviver com pessoas que, na sua maioria, são honestas, corretas, procuram ter uma vida santa. Então, só do ponto de vista social, já dá certo, já vale a pena. Só que a prova para se manter no nosso meio não pode ser simplesmente andar direitinho, não fazer nenhuma bobagem, mas crer. Crer. E foi por isso que Noemi parou a jornada. Ao parar a jornada, no verso 15, ela diz assim: por isso, disse Noemi, eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses, volta tu também após tua cunhada. Uma já voltou. O que foi que fez Orfa voltar? Ela gostava de conviver com Noemi. Mas Noemi disse assim: lembra como era bom viver em Moabe? Volta para lá, não tem problema não. Ela olhou e disse: é verdade. É muito mais provável que eu consiga me casar novamente lá em Moabe. Porque todo mundo me conhece, conhece minha família. Então é mais fácil que eu me achegue a um segundo marido, depois da perda do primeiro, na minha terra. Concorda comigo? É sempre mais fácil você conseguir as coisas na tua terra. E como ela queria muito se casar, ela voltou. Continuou amando Noemi como pessoa, mas nunca amou o Deus de Noemi. E voltou. Tinha respeito, achava uma boa religião, mas não queria para si. Aí ela vai e pergunta a mesma coisa a Ruth. Volta como fez tua cunhada. Ruth também não tinha marido. Ruth também queria se casar. Aí onde vem na balança? Para Ruth, o que vale mais? Um casamento ou Cristo? O que é que vale mais? Antes de responder a pergunta que é óbvia, eu queria que vocês percebessem comigo a estrutura da resposta de Ruth. Um estudioso, ele percebeu aqui que nessa estrutura de resposta há uma estrutura literária que é muito utilizada, especialmente no hebraísmo, que os irmãos já conheceram aqui, chamado quiasmo. E quiasmo vem da letra ri, que não é uma letra hebraica, é uma letra grega. E ela é escrita como se fosse um X. Então, como é que se dá um quiasmo? Você tem uma primeira sentença que é repetida no final. Você tem uma segunda sentença que é repetida no meio. E a parte mais central do texto é o que realmente o texto está querendo dizer, é o tema do texto, é a ideia central do texto, certo? Então, a forma é essa, eles faziam assim. Então, se você tiver com sua Bíblia aberta, no verso 16, a primeira sentença diz assim: porque aonde quer que tu fores, irei eu. Isso aqui é como se fosse, a primeira sentença ela é demarcada com uma letra A, certo? Então, a primeira parte é, porque onde quer que tu fores, irei eu. Agora, qual é o envelope? O que é que fecha isso aqui? É no verso 17, que diz assim: faça-me assim o Senhor, o outro, e outro tanto, se outra coisa não seja a morte me separar de ti. Onde quer que fores, eu irei, nada vai me separar de ti, porque onde quer que fores, eu irei. Percebe que é a mesma coisa que ela está falando? Ela só está repetindo para enfatizar. Onde quer que você for, eu irei. Eu estava me lembrando dos votos que nós fazemos no casamento. Os votos do casamento são semelhantes aos votos que nós fazemos a Cristo. Especialmente a mulher deve dizer ao seu marido: onde quer que tu fores, eu irei. Ruth
não estava dizendo isso a Noemi. Ela estava dizendo isso a Deus. Para onde o Senhor me levar, eu vou. Ela está dando prova não de fidelidade a Noemi. Porque daqui a pouco ela vai falar que Noemi vai morrer. E elas vão se separar. Então, como é que, crendo na morte, ela ainda diz: onde quer que tu fores, eu irei. Nada vai me separar de ti. Se depois ela fala de morte. Porque o apego era Deus. E quem está apegado a Deus, juntamente com outras pessoas apegadas ao mesmo Deus, nem a morte os separará. Nossos cônjuges, irmãos, um dia vão morrer. E o voto que nós fizemos lá atrás, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, onde quer que fores, eu irei, que muitas vezes é ameaçado durante todo o processo. Qualquer briguinha, o sujeito vai lá: se fizer isso, eu me separo. Não pode ser assim. Aonde quer que fores, eu irei. O voto que a gente faz só a esposa, não faz mais ninguém. Ou a Cristo. Ela disse: com certeza eu estarei contigo, porque tu estás com meu Deus. A segunda sentença da resposta de Ruth. Observe. Agora, foi o A e o A1, né? A segunda sentença é a B, que diz assim: em onde quer que pousares, ali pousarei eu. Isso é a sentença B. A sentença B1, que é o envelope da B: onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Onde quer que fores, eu irei. Onde quer que morreres, eu morrerei. Eu vou estar contigo, unida até depois da morte. Por que os judeus tinham tanto essa ideia de: quando eu morrer, eu quero ser unido aos meus pais? Vocês lembram que Jacó morreu, o pai de José, quando José era governador do Egito? E na morte de Jacó, José teve que ir até Faraó e pedir autorização de Faraó para ir sepultar o pai dele lá em Canaã. Porque foi um pedido do pai. Jacó disse: eu não quero que os meus ossos fiquem aqui, mas eu quero ser sepultado juntamente aos meus pais. Isso não é uma questão meramente cultural. Isso é uma questão de fé. E é uma questão tão ligada à fé que judeu nenhum aceita ser cremado. Os judeus não aceitam cremação. Entendo eu que eles estão certos. Entendo eu. Porque eles queriam ser sepultados e deixar que a nossa carne vire pó de maneira natural, seguindo o processo natural que Deus deixou. Não adiantando o processo por meio de cremação. Então eles não aceitam. Entendo eu que nós deveríamos seguir esse princípio. Deixa que eu seja sepultado. E Deus faça com que o processo natural aconteça. Então, eles queriam ser sepultados com os pais. Por quê? Porque eles entendiam que, à medida que os ossos iam se decompondo, que a carne iria se decompondo e virava pó, pó de um com pó do outro, de maneira análoga, estava se unindo também no céu. Os corpos estavam se unindo juntamente com a alma no céu. Porque haveria ressurreição. Por outro lado, eles estavam dizendo: eu não quero que nem o meu pó fique nessa terra. Essa terra de ímpios, eu vou bater o pó daqui, como disse no Novo Testamento. O Cristo disse: batam o pó da terra que não quiser ouvir o Evangelho. Eu não quero nem que meu pó fique aqui. Eu quero ser enterrado com os meus pais, ou seja, com aqueles que têm a mesma fé. Ela disse: onde quer que tu morreres, ali eu morrerei. Porque nossa ligação, Noemi,
Não é uma ligação de amizade. Porque amizade nenhuma supera a morte. A nossa ligação é uma ligação de fé. Onde quer que tu fores, eu irei. Onde quer que tu morreres, eu morrerei. O que é que sobra agora? Você tem A1, A e A1, né? Voltando lá para o verso 16. O A é, por onde quer que tu fores, irei eu. Verso 17, A1, faça-me assim o Senhor, o outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar. Aí você tem a parte B, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. E o B1, onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. O que é o X aqui? O que é o ponto central do texto? O que é que sobra? Pode perceber no final do verso 16, o que sobrou foi: o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Está respondido? Noemi, eu não estou te seguindo, não. Eu estou seguindo o teu Deus. O teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. O porquê da necessidade da aprovação? Para que ficasse claro isto. Sabe por quê? Muitas pessoas usam o caminho contrário na igreja. Começam a namorar com o ímpio. E chegam para o conselho da igreja e dizem assim: realmente ele é ímpio, mas ele está vindo para a igreja. O que uma moça ou um rapaz cristãos deveriam fazer quando alguém que é ímpio chega à igreja não é iniciar um relacionamento, não. Não é assim. É dizer: você é crente, então faça o seguinte, prove. Mas é muito tempo, a tua igreja passa um ano para me receber. Problema teu, meu irmão. Eu tô bem aqui, eu estou vivendo a minha vida. É a tua. Resolve o teu problema com Deus. Não vamos criar um comigo. Mas o que é que as pessoas geralmente fazem? O contrário. O sujeito está vindo para a igreja. Então eu começo a namorar com ele. Muitas vezes a pessoa não se converteu a Cristo, mas se converteu àquela pessoa. Diz que crê em Cristo, e como eu já falei, é muito agradável conviver na igreja, é saudável demais, ainda que não haja fé. Mas por outro lado, no dia que a fé dessa pessoa for provada, ele vai fazer como órfã. Ele vai dar um beijo e vai embora. Muito obrigado. Vocês têm uma vida excelente, mas eu não creio. Quantas pessoas já passaram por isso? Um relacionamento que é criado porque a pessoa se converteu a outra e não a Cristo. Noemi disse: comigo não vai ser assim. E Ruth provou que não era. Mas Orfa ficou pelo caminho. Eu lhes pergunto, na carreira da fé que os irmãos já têm, convivendo em igreja há muitos anos, muitos de vocês já estão há muitos anos na igreja. Quantas vezes vocês não já viram pessoas vindo para a igreja e saindo da igreja? Chegando na igreja e deixando a igreja? Quantas órfãs? Muitas órfãs. Não queira ser como órfã, irmãos. Por isso, quando Deus estiver provando a tua fé, quando o Senhor tiver, como fez aqui por meio de Noemi, te questionando: realmente você crê em mim? E Ele faz isso de inúmeras maneiras. Seja usando alguém para realmente nos provar, ou circunstâncias, retirando confortos, retirando prazeres, retirando até pessoas do nosso meio, para que a nossa fé realmente seja provada e que nós possamos dizer, como Ruth: onde quer que fores eu irei, onde quer que pousares ali pousarei eu, o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Resumindo tudo da fé,
Tudo vocês aprenderam aqui. Porque muitas Orfas sabem de eleição, predestinação, eclesiologia, né? Sabem sobre escatologia, sabem sobre tudo. Mas não sabem exatamente em que creem. E no dia que são provados, vão-se embora com doutrina e tudo. Foram inúmeros os casos que nós já vimos aqui. Agora, a tentação, a provação, aliás, que está sendo feita por Ruth aqui, precisa ser muito bem estabelecida quando, em alguma oportunidade, isso acontecer contigo. Uma coisa é Noemi instar, questionar Ruth pela sua fé, porque ela era crente. Mas pessoas que vivem te provocando para você deixar a igreja, não com este intuito de provar a tua fé, mas de te levar realmente, não são teus amigos. Sabe aquele pessoal que fica o tempo todo ridicularizando a tua fé? Eles não são Noemi, não. Eles são aquele que Tiago disse lá no texto que nós lemos, como Satanás, tentadores. Quanto a esses, a gente não deve dar ouvidos. E a gente não precisa provar a fé a eles. Uma fé que eles nem mesmo eles têm para si. Mas todas as vezes que Deus nos provar, nós devemos agradecer pela provação e pedir forças para demonstrar que a nossa fé é como a de Ruth. O texto continua no verso 17, onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Aí você tem o aspecto pactual na igreja. Eu estou disposto a seguir a Deus. Mas o seguir a Deus me faz também estar disposto a andar contigo. Percebe? Que agora as coisas foram realmente colocadas na devida sequência. Primeiro Deus, depois as pessoas de Deus. Orfa disse, não, eu gostava mais de você do que de Deus. Aí Ruth disse, não, primeiro Deus. Mas sendo verdade que eu vou seguir a Deus como teu Deus, então o teu povo é meu povo. Então, não há nada que me separe de ti. Este é um versículo para desmontar a ideia dos desigrejados. Que dizem, não, eu estou muito bem com Deus. Olha, eu não tenho ido para a igreja, mas isso é outra coisa. Mas eu estou muito bem com Deus. O teu Deus é o meu Deus. Aí a pergunta que nós devemos fazer é o seguinte, e o teu povo é o meu povo? Todas as vezes que alguém vier com essa historinha fiada, que está vivendo muito bem com Deus, mas não quer o povo de Deus, diga, então nenhuma coisa nem outra. Porque a sequência é, tendo Deus como teu Deus, você terá o povo dele como teu povo. São duas coisas indissociáveis. E daí vem toda uma sequência ou uma consequência lógica. Se Deus é o meu Deus, se este povo é o meu povo, então esta mesa é a minha mesa. Há uma consequência lógica. Creio, logo vivo na comunidade, logo participo dos sacramentos. Não existe tal coisa como crente não batizado. Ah, mas o ladrão da cruz, espera aí, o ladrão da cruz não teve tempo. São casos de exceção por falta de tempo, de oportunidade. Mas o princípio é, façam discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o batismo é um caminho para a mesa do Senhor. Então eu creio, então eu adiro a um povo, eu começo a congregar com o povo, e eu quero fazer parte desse povo, com todos os privilégios do povo. Então eu sou recebido.
para ser membro da igreja. Não existe crente desigrejado. Não existe. Poucos dias, deve ter aí uns 2 meses. Nós estávamos fazendo seleção aqui para professores. E o critério é que venha por meio de indicação de algum professor, funcionário já da escola e que traga a carta de recomendação do pastor de uma igreja que nós reconhecemos como uma igreja genuinamente cristã. Então chegou uma senhora, muito educada, indicada assim por uma pessoa de confiança. E a conversa foi excelente. Ela trabalha numa escola grande aqui da cidade, aparentemente com todos os princípios da palavra de Deus, até chateada porque não poderia desempenhar tudo que ela crê lá naquela escola, que diz ter valores cristãos, mas que acaba no dia a dia se batendo contra esses valores cristãos. Então, assim, um discurso praticamente perfeito, é o que todo mundo esperava, ou pelo menos eu esperava. Até que eu disse assim, pronto, mas a gente tem um critério aqui que é a membresia de uma igreja. Eu preciso que você traga a sua carta de referência. Ela fez, pastor, olha, eu estou muito bem com Deus. Eu faço devocional, eu oro todo dia, eu isso, eu aquilo, eu só tenho um probleminha. Faz 12 anos que eu estou fora da igreja. Aí saiu de uma entrevista de emprego para um aconselhamento. Um evangelismo. Volta para a igreja. Não vem com essa conversa fiada que está bem sem igreja. Ninguém fica de bem com o noivo, rejeitando a noiva. Porque se o sujeito não gosta da minha esposa, eu não gosto dele. Ponto final. Como é que você diz que ama Cristo, rejeita a esposa dele? Volta para a igreja. Só existe uma forma de viver verdadeiramente o cristianismo. O teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Ponto final. Uma coisa está ligada à outra. Aí se completou a fé de Ruth. Ela foi questionada e disse, não instes mais. Não me perturbe mais com isso. Eu vou dar a resposta que você precisa. Eu estou disposto a deixar tudo, meu povo, minha parentela, os meus deuses, não por ti, mas pelo teu Deus. Para onde quer que tu fores, irei eu. Onde quer que pousares, pousarei eu. Teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Ou seja, o centro da minha fala é essa. Eu não estou te seguindo, Noemi. Eu estou seguindo ao teu Deus. Agora eu sei que para servir ao teu Deus, tem que andar com o povo dele. Então eu vou para Israel. O que é que Noemi podia dizer mais depois disso? Finalizou o evangelismo. Verso 18 diz assim, vendo Noemi, que de todo estava resolvida, firmada, certa que aquilo que ela dizia era verdade. Irmão, não tem nada que seja mais forte do que uma pessoa convicta de que o que ela está fazendo é a verdade. Não existe nada que seja mais inabalável do que uma pessoa assim. Porque você cansa o outro, entendeu? O cara vai lá e tenta, e você é feito um monte inabalável. Uma hora o outro diz, meu amigo, não tem jeito. Vendo Noemi que ela estava resolvida. Os nossos inimigos, eles nos perturbam muito, mas eles não aguentam. Tem uma hora que cansam. E eles vão dizer, vendo fulano que você estava resolvido, não tem mais o que fazer. Agora, se os nossos tentadores veem que nós estamos vacilantes, aí vendo, eles vão continuar.
Porque eles sabem que uma hora você vai cair. Uma hora você vai apostatar da fé. E voltando atrás, eles venceram. Não desista. Não retroceda 1 milímetro daquilo que você crê. Mas nem 1 milímetro sequer. Não tem acordo com herege. Não tem conversa com gente que vem te tentar. A gente não desiste, a gente não retrocede. E ao mesmo tempo a gente não para. Vamos, Noemi. Continua a jornada. Não foi dessa vez que eu neguei Cristo. Porque se nós pecarmos, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados. Mas se nós negarmos Cristo, Ele nos negará diante do Pai. O que coloca uma pessoa no inferno é o pecado. É verdade. É o pecado. Mas muitas pessoas vão para o céu sendo pecadoras. Você concorda? Não tenho dúvida que você concorda com isso. Então o que é que diferencia? Se quem vai para o inferno vai por conta do pecado. Mas no céu, as pessoas que estão no céu também eram pecadores. O que é que difere uma coisa da outra? É porque estes que foram para o inferno disseram não a Cristo. Negaram Cristo. Foram provadas e reprovadas. E os que estão no céu foram provados e não negaram. Disseram, meu Deus é o teu povo é o meu povo. Noemi, para de me perturbar, vamos embora. Você não vai me fazer voltar. Noemi disse, vendo Noemi que de tudo estava resolvido aí com ela, deixou de lhe falar. E aqui se estabeleceu uma das principais mulheres da Bíblia. Uma mulher que colocou Deus acima da amizade, Deus acima do casamento, Deus acima da família, Deus acima de todas as coisas. Não foi para Israel para buscar amizade, sabe por quê? Porque vocês vão ver na continuação aqui do texto, que lá na frente, quando ela chega em Israel, Ruth, ela é apagada do texto. Todo mundo vai falar com Noemi. Ora, não era Noemi que tinha saído aqui com o marido e com os filhos? Veja, ela voltou. Ninguém fala de Ruth. Sabe quando você chega num lugar assim, todo mundo fala com um amigo teu e te despreza? Ruth, chegando em Israel. Ela não foi atrás de amigo. Se ninguém nem te percebe, imagina quem vai querer casar contigo. Ela não foi atrás de casamento. Mas Deus deu a ela muitos amigos e um marido. Não indo por conta disso, mas indo por conta de Deus. Deus deu a ela tudo o que ela precisava. Então a gente nunca pode fazer evangelismo prometendo, venha que você vai receber. Não, você não tem nada lá. Está desempregado, vai continuar desempregado lá na igreja. Agora a gente vai orar para Deus dar um emprego. Se Ele quiser, está solteira, não vai lá para a igreja não, porque tem outras solteiras lá que também estão querendo não casar. Agora, vá por Cristo que Ele pode te dar um casamento. Aí Deus deu a ela amigos, um povo, um casamento e um filho. Porque de Ruth e Boaz veio Obed. De Obed veio Davi. E de Davi veio Cristo. Sem querer, nesses termos, né? Sem buscar, ela teve o mesmo privilégio, em certo sentido, de Maria. Dar a luz ao Redentor.
quantos privilégios Deus nos dá na igreja, sem termos vindo para cá pensando neles. Coisas que a gente nem sabia que existia. E o Senhor nos faz provar na igreja. Não venha para a igreja com interesse. Não venha para Cristo com interesse, a não ser na salvação. Agora, decidindo Ele, não volte por nada. Porque tendo convicções da vida, nós já devemos ser irredutíveis. Tendo convicções da fé, nós precisamos ser inabaláveis. Que Deus nos dê a fé de Ruth, porque a fé de Ruth era fé em Cristo. Amém. Oremos ao Senhor. Nós damos graças a Ti, ó Senhor, pela Tua gloriosa palavra, por esta verdade inabalável, imutável, que o Senhor acaba de nos anunciar. Perdoa, Senhor Deus, a nossa fé vacilante, inconstante, dúbia, e nos dá, Senhor Deus, um coração firme e constante no Senhor, para que nós possamos pisar firmes na jornada da fé e não permitir que nada nos faça retroceder. Ajuda o Teu povo, no poder de Cristo, nosso Senhor. Amém.